A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Cumprimento cada irmão que está aqui hoje, cada irmã aqui, salvando com a paz em Cristo Jesus. É o que Paulo fazia nas igrejas, quando viajava, pregava o Evangelho. Paulo muitas vezes foi confrontado porque não andava e não conheceu, não foi uma testemunha ocular dos testemunhos de Cristo Jesus. Mas digo para vocês que ele foi um cara ouvinte, que aquela estrada de Damasco mudou a vida desse homem. E eu queria convidar os irmãos para iniciarmos esse culto aquecendo já o nosso coração, embora a manhã é tão fria. Nós abrimos o nosso livro de Ezequiel 37, o livro de Ezequiel 37, um texto muito conhecido da igreja. A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, no verso 1. Vamos fazer a leitura, Ezequiel 37. Vamos dando glória a esse Deus maravilhoso. Uma coisa eu tenho certeza, que você veio aqui hoje, não vai sair da mesma forma. Deus está aqui hoje. Esse Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor Jesus. Enquanto vocês vão procurando e orando por essa igreja maravilhosa, que a presença de Cristo Jesus se manifesta no meio de nós. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por este momento aqui. Eu já convido os irmãos a curvar suas cabeças aqui, a colocar esse Deus maravilhoso que está aqui hoje, porque muito antes de pensarmos estarmos aqui hoje, a tua presença hoje manifestou em nossas vidas, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, por este momento aqui de comunhão entre os irmãos, aqueles que estão aqui hoje e aqueles que não puderam estar aqui hoje. Agradecemos, louvamos pela vida de cada um que está aqui hoje. E Pai, tua palavra diz que tu não deixa sair aqui teu servo do mesmo jeito que entrou. Vai curando aqui, Senhor Jesus, os enfermos, os corações hoje oprimidos aqui nessa manhã tão fria. Mas sabemos que a tua presença, Senhor Jesus, nos chama para ser luz e sal dessa terra aqui. Mas o sal que Jesus nos chama não é um sal que se mistura, que é igual. É um sal que dá gosto e é diferente e é único. Por isso Deus nos chamou, cada um de nós que está aqui hoje. Eu sempre testifico que nós não somos filhos preferidos de Deus, porque Deus não tem isso. Deus tem aqueles que têm mais intimidade com Ele. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. O livro de Ezequiel 37 diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou num vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então Deus perguntou a Ezequiel: Filho do homem, será que estes ossos devem viver? Ezequiel responde ao Senhor Jesus: Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Deus, tu sabes. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ezequiel foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos secos. É lindo isso, né? Deus pergunta ao profeta: poderão viver estes ossos? Qual foi a resposta? Que ecoa até hoje, nos dias de hoje: poderá viver a fé que secou nos nossos corações? Poderá viver uma família que perdeu o amor? Ecoa até hoje, né? Poderá viver estes ossos? Depois de tanto tempo, nos dias de hoje, nós fizemos essa pergunta: será que a fé que se esfriou pode aquecer a mente? Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Essa é a resposta de quem reconhece e conhece o impossível. Então Deus mandou o profeta liberar a palavra. Nós já conhecemos, né? Libera a palavra, Ezequiel. Isso é muito sério, irmãos. Porque é possível ter estrutura, mas não ter a presença de Deus. É possível ver ossos se juntando com ossos, e a palavra do Senhor diz que houve um ruído, barulho. É possível ter presença, templo, mas não ter a presença de Deus. Por que é possível ter estrutura? Porque o principal é o sopro do Espírito Santo. Se não habita o Espírito Santo, não tem a presença de Deus ali.
O texto mostra que a palavra vem, mas também vem o sopro do Espírito Santo. Então que essa palavra vem de encontro conosco hoje, dizendo: homem, poderão viver estes ossos? Ó Deus, tu sabes, Senhor Jesus. E eu queria convidar os irmãos hoje aqui, sacudando suas cabeças, estamos orando a esse Deus, pedindo a Ele que faça reviver em nós, como disse Ezequiel, o profeta Ezequiel, revivendo em nós o coração aquecido, a presença de se colocar diante de Deus e sentindo que o Espírito Santo está conosco. Foi exatamente essas palavras que Ezequiel disse. Muitas vezes louvamos aqui e a nossa boca declara santo, santo, mas o nosso coração está longe da presença de Deus. E é exatamente isso que Deus nos fala essa noite. Eu não quero estrutura, eu não quero osso, eu não quero carne, eu quero o sopro do Espírito Santo. Mas a palavra também diz: Senhor, tu dá ordem, Senhor, e só tu sabes, meu Jesus. E é nesse mesmo Espírito que nós louvamos esse Deus maravilhoso e se colocamos diante da presença dele, clamando Deus e pedindo: Senhor Deus, toque em cada um de nós que está aqui hoje. Sabemos que a palavra de Ezequiel é uma palavra muito usada na igreja, pregada na igreja, revela o vale de ossos secos, mas também ela retrata que não foi ali o fim, porque Ezequiel foi levado ao vale e sobre a palavra de Deus foi restaurado. E sabemos que há poder no nome de Deus, há poder para todas as coisas. Muitas vezes não é da forma que nós queremos, mas é muito melhor, porque Deus age, transforma e traz vida também a cada um de nós que está aqui hoje. E por isso eu te peço, Senhor Deus poderoso, toque nossos corações hoje, Senhor Jesus, nessa manhã tão fria, Senhor, que possamos ser cada um de nós aqui, Jesus. Se veio aqui hoje neste culto simplesmente, Jesus, não, eu vou lá, é um domingo de manhã, mas não, tu marcaste conosco, Senhor Jesus, este encontro. Também tu fizeste, Senhor Jesus, as promessas se cumprir em nossas vidas, Senhor Jesus, sabendo que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. E hoje, na página, no livro da vida de cada um de nós, Senhor, tu pode escrever, Senhor Jesus, que nós marcamos encontro contigo nesta manhã. Sabemos, Senhor Jesus, que a tua presença já está aqui hoje, porque é uma promessa de Cristo Jesus: aonde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo Jesus, ali eu estarei. Por isso que Deus se trata e busca esses verdadeiros adoradores que adoram esse Pai verdadeiro, esse Pai justo, em espírito e em verdade. Assim Jesus disse: eu busco esses verdadeiros adoradores, e que Jesus hoje veio e encontrar eles aqui hoje. Cada um de nós que está aqui hoje, cumprindo o seu trabalho, o seu chamado com a palavra de Deus. Sabemos que não é só aqui quem está à frente dos ministérios, louvando a Deus, pregando, que tem um chamado sobre a sua vida. O chamado é viver Cristo Jesus. O chamado é quando nós usamos a palavra de Deus em nossas vidas, porque a palavra retrata que nós somos o templo de Cristo Jesus. E esse Jesus foi levado à crucificação, e quando zombavam de Cristo Jesus, dizendo: não és tu, filho de Deus, que disse que construiria esse templo em 3 dias? Jesus, olhando para eles, disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas sabemos, sim, Jesus, que tu és o nosso Senhor e Salvador. E realmente Jesus tinha toda a certeza, porque muitas vezes nós erramos, nos afastamos da presença de Deus, mas é um Deus verdadeiro, que tem todas as coisas na palma da sua mão. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, estamos louvando esse Deus maravilhoso. Eu sei que está frio, irmãos, mas a gente pode se aquecer louvando esse Deus maravilhoso. Não tenha vergonha. Eu digo para vocês que louvar é muito bom. Vamos chamar esse Deus maravilhoso para perto de nós. Perto quer estar, Senhor Jesus, junto aos teus pés. Pois prazer me ama, Senhor. Pois prazer
Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. Deu para esquentar um pouquinho, né? Você viu, né? Glória a Deus, Senhor Jesus. Os irmãos que chegaram agora aí, sintam-se em casa, sintam-se recebidos e abraçados com a presença de Cristo Jesus nessa manhã fria. Você hoje aqui sentiu a presença desse Deus maravilhoso aquecendo seu coração. Sabe que o livro de Isaías 6, 1 a 8 diz? Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Olha que bênção, né? A nação está vivendo um momento de estabilidade. Essa é a nossa palavra de hoje. As coisas mudam na terra, mas Deus não perdeu o governo. Isaías vê a glória de Deus. Ele ouve os serafins declarando o que a igreja já conhece, que é Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E quando Isaías vê a glória de Deus, ele não desce e não aponta o pecado dos irmãos. Ele diz assim: ai de mim, ó Senhor Jesus. Isso é quebrantamento. É quebrantamento diante da presença de Deus. Talvez hoje alguém entrou aqui aguardando uma resposta de Deus, uma bênção, uma porta aberta. Isaías diz: sou homem de lábios impuros, Senhor Deus. E o que Deus fez? Porque não adianta cantar com lábios impuros e o coração longe. Lembra que eu falei para vocês? Deus busca esses adoradores. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, Senhor Deus. Mas ele faz isso. Deus conhece nosso pecado, conhece quando estamos distante dele, e por isso Deus nos chama a nos arrepender dos nossos pecados e voltar a buscar a de Deus. E vamos louvar hoje esse Deus maravilhoso, colocando tudo na presença dele. Irmãos, estamos aqui diante de um Deus vivo, que nada é impossível para esse Deus. Santo.
tudo a ti, Jesus. Usa cada um de nós que está aqui hoje, nessa noite, nesta manhã, Senhor Jesus, nos purificando, Senhor Jesus, e trazendo para a Tua presença. Sabemos que somos falhos, Senhor Jesus, mas Tua presença nos purifica, Jesus. E vai tocando o coração de cada um que está aqui hoje. Amém, Senhor, Jesus. venha te conhecer, para sentir a Tua presença, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, cada um de nós que está aqui hoje. Aleluia. Vamos continuar louvando esse Deus, aquele momento do irmão que trouxe a sua oferta, seu dízimo, na casa do Senhor. Você está trazendo aqui. Glória a Deus, Senhor Jesus. Teus sonhos? De me ver pra mim.
aí antes de orar pelas ofertas? Pedir para os irmãos que têm suas mãos aqui. Está louvando esse Deus. Senhor Deus, amado Pai, colocamos diante da Tua presença esses dízimos e ofertas. E te dissemos que somos gratos, mas com tudo é para Ti, porque tudo é Teu. E nós te perguntamos se o Senhor aceita, Senhor, essas ofertas e dízimos por todos os armazéns para a obra do Senhor. Só o Senhor pode dizer, não pode o Senhor responder. Mas nós, de coração aberto, nós semeamos na casa do Senhor com alegria, Pai, porque sabemos que é o Senhor que faz para cada um de nós. Após essa porta, Senhor, nos nossos dias a dia, o Senhor está ali nos acolhendo, refugiando, Senhor, e também nos sustentando em tudo que nós precisamos. Diz a Tua palavra que até os pássaros que não plantam o Senhor dá alimento, a relva também o Senhor veste. Imagina os Teus filhos, Pai, como o Senhor faz comigo, com a minha casa, nossa família, nossa igreja, nossos líderes, Senhor. Continua trabalhando, Senhor, para a Tua obra crescer. Nós estamos aqui há 123 anos, Senhor, agradecido, porque o Senhor está à frente. Se o Senhor não estivesse à frente, já tinha tudo já tinha, não existia mais, Pai, porque tudo pode passar, inclusive toda obra, toda palavra do homem, mas que é Teu nunca passa. A Tua palavra sempre permanece, e nós consagramos esses dízimos e oferta com alegria de poder semear na Tua casa, Pai, e tiramos toda a consagração que não é dada ao Senhor, para que esses valores sejam para a campanha, seja para a obra do Senhor e alcance mesmo, Pai, e que nós possamos ser cada vez mais generosos, Senhor, na Tua obra, porque é melhor dar do que receber, diz a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todo dia, Pai, de levantar e ser chamado pelo nosso nome. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, Pai, e ainda sustentando a cada dia nós, a nossa casa, a nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor fez lá no tempo passado, Senhor. O Senhor diz em Isaías que nós podemos colher os frutos bons, mas nós não precisamos pagar pelas coisas más dos nossos antepassados, Pai. Então nós estamos aqui, Pai, para dizer ao Senhor que nós queremos colher as coisas boas, os frutos bons, Senhor. Do ide pegar o Evangelho toda a criatura da terra, Senhor, em nome de Jesus. E que hoje sempre seja feita a Sua vontade, também através dos dízimos e ofertas que o Senhor nos dá todo dia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. Agora a palavra do Senhor diz que o texto conhecido da igreja também. Lembra de Paulo e Silas? Por que eu falo que a gente tem que louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor Deus? Porque Paulo e Silas foram presos injustamente, foram açoitados, apanharam, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam louvores, e os presos das celas do lado ouviam eles cantando. Perto da meia-noite, se as celas se abriram, teve um terremoto grande e as celas se abriram. Mas como assim? Eles louvando a Deus, glorificando, depois de ter sido açoitados em nome de Cristo Jesus, estavam louvando esse Deus. Porque às vezes as pessoas passam aqui na igreja e escutam nós louvando a Deus. Chama atenção. Chama atenção. Por isso vocês estão louvando. E eu digo, mais importante ainda nessa palavra é que Paulo e Silas adoravam esse Deus e louvavam a Deus no momento da aflição, preso. Não tinha por que adorar a Deus, não era um momento difícil, mas a palavra testifica que temos que louvar esse Deus no momento de alegria, tristeza. E olha o poder de Deus. Eles cantavam, os presos escutavam. Mas eu digo para vocês que diante dessa história aqui, essa não foi a melhor. Sabe qual foi a melhor história de Paulo e Silas? Que o carcereiro, ouvindo o terremoto, a cela se abrindo, se o carcereiro olha para Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? Quando nós louvamos a Deus aqui neste tempo, as pessoas passam aqui, olham através das nossas vidas o testemunho de Deus. O que
E sabe o que eu tenho para dizer para você hoje? Louvar a Deus, não importa as circunstâncias. Esse louvor diz assim que Deus de promessas, Ele é nosso Deus. Glória a Deus, Jesus. Yeah.
Irmãos, pode sentar-se. Quero convidar a irmã Verinha. Irmã Vera, vai ter uma palavrinha. Pode ser uma palavrona também. Nossa, Deus do Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs. Pessoal, é bem rapidinho, eu vou tomar o tempo do culto, né? Só para lembrar que hoje a gente comemora o dia da Sociedade Metodista de Mulheres. Né? A Sociedade Metodista de Mulheres foi fundada em 1884, ou seja, há 142 anos. Essa igreja que ainda nem existia, a Sociedade de Mulheres lá no Rio de Janeiro já começava. Então nós queremos lembrar, né, que muitas mulheres corajosas, né, grandiosas, passaram por aqui, passaram por todo o Brasil, né, trazendo sempre aquele suporte, digamos assim, para a nossa igreja. Então, as mulheres são muito valorosas e nós contamos, né, com a ajuda de todas, para que sempre participem da nossa sociedade, para que estejam sempre atentas, né. Nós usamos também, usamos um mote que a gente chama, né, que de cada reunião a gente sempre lembra, né, que é lá no Salmo 90, versículo 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então a gente sempre repete isso todas as terças-feiras, todas as reuniões, né? E nosso lema é viver para servir. Que seja uma realidade na nossa vida, na nossa igreja. É o que nós agradecemos, né? Todas as vezes que a gente lembra isso, viver para servir, é para todos, né? Não é apenas para as mulheres. A nossa igreja precisa muito que todos colaborem, na presença de todos, né? Que Deus está para nós fazermos a obra, como já foi falado aqui hoje. Nós precisamos estar na presença do Senhor e a Sociedade de Mulheres é um local onde a presença do Senhor estará sempre presente, porque nós invocamos a sua presença nas nossas vidas, que é o essencial para todos nós. Nós agradecemos, né, nesse dia a todas as mulheres que sempre participam e colaboram conosco. Em nome de Jesus é que eu agradeço. Amém. Eu quero convidar todas as irmãs que fazem parte da Sociedade de Mulheres, que vem aqui à frente, amém, irmãs? Todas as irmãs, né, que participam da Sociedade Metodista de Mulheres, que é um grupo de senhoras de mulheres, né? Toda a terça-feira, todas as terça-feiras, às 3 da tarde, estão ali para orar, para estudar a palavra. Tem mais alguém aí, irmãs? Alguém mais? Alguém mais? Está mais na Cristo Redentor, né? Olha aqui, ó. Olha esse grupo de mulheres aqui, irmãs, né? Abençoadas. Toda terça-feira estão ali orando, estão ali estudando a palavra e colaborando também, né? Ministério de Ação Social, Ministério da Administração, Ministério, até atas, documentos, né, irmã? Temos vários irmãos da comunicação, temos várias irmãs aqui trabalhando da palavra, Ministério da Palavra. Então, vamos dar uma palavra de oração, vamos ficar em pé, irmãos. Eu vou pedir para a irmã Débora Batista orar por elas também. Está impondo as mãos aqui, agradecendo por esse grupo de mulheres que se reúne toda terça-feira para orar, para trabalhar. E são bênçãos no nosso meio. Amada igreja, eu quero dar uma palavrinha que a gente sempre fala assim, a Sociedade de Mulheres não é um braço da igreja, são os dois, né? Eu sempre digo para os pastores, porque se não for vocês, né, abençoados, sempre dispostos a ajudar na obra de Deus, que vocês continuem assim, com essa fé e com esse amor pelas pessoas que a gente sente, não só no falar, no agir, na obra. Então eu agradeço a Deus a vida de vocês, todos os dias. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, nesse culto de ações de graças a Ti, nesse culto de adoração ao Teu nome, Senhor. Louvando, Pai amado, pela a existência da Sociedade de Mulheres, Pai, porque alguém foi
que a vida e a família de cada irmão que está aqui nesse altar seja cheia da tua graça, que elas possam contemplar, Senhor, as tuas bênçãos na família de cada uma, Senhor, porque só a ti merece louvor, a honra e a glória. Ó Senhor, nosso pastor e Deif, a Nádia, Senhor, essa família pastoral, continua fortalecendo, Senhor, porque a obra é tua, Senhor amado, a obra é para a glória do teu nome, e o Senhor enviou o teu servo aqui para essa cidade, e nós cremos, Senhor, que mais vidas vão chegar aos teus pés, nós cremos nisso, Pai, nós profetizamos isso nesse dia, em nome de Jesus, eu agradeço, amém, Jesus. Amém, mas obrigado, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 31 ao 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 31 ao 43. Amém, irmãos? Está fraco, hein? Quem achou diz amém. Quem não achou, continue procurando até achar. Amém, irmãos? Atos capítulo 9, do 31 a 43. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali um certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dóricas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dóricas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus querido, lemos aqui a tua palavra nesta manhã. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo continue falando a cada vida, a cada irmão, a cada irmã que dispôs-se, ó Pai, a estar aqui nesta manhã fria, para te buscar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, porque não há nenhum outro nome no céu, na terra, Pai, pelo qual nós devemos nos
Pai, e dobrar nosso joelho, porque toda língua, toda boca confessará que Cristo é o Senhor. Por isso, nesta manhã, Pai, queremos proclamar essa palavra, proclamar que Cristo é o nosso Senhor, e que nós dependemos dEle, e somos, ó Pai, como diz a palavra, somos povo exclusivo, nação santa, sacerdócio real do Senhor. Por isso fala conosco através do Espírito Santo nesta manhã, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar que é representado, ó Pai. Derrama o teu poder e a tua graça no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, eu quero falar hoje como tema dessa mensagem aqui, o tema da mensagem, que é a força do testemunho. Amém, irmãos? A força que tem o testemunho. E aqui diz que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, ela crescia, ela avançava, porque maravilhas eram feitas e realizadas através dos apóstolos, através de homens e de mulheres, através de discípulos e discípulas. E diz a palavra que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. Amém, irmãos? Irmão Edson aqui abriu a palavra falando do Atos 9, né? O Espírito Santo está falando, amém, irmãos? Né? E nós aqui estamos pregando Atos 9, nem combinamos, não combinamos nada, mas o mesmo Espírito é aquele que opera em nós, irmãos. Então nós cremos, queridos irmãos e irmãs, que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem fala conosco nesta manhã, irmãos. E o poder do testemunho, nós somos fruto do testemunho. Alguém orou por nós, alguém impôs a mão sobre nós, alguém dobrou o joelho por nós, e aqui nós estamos, irmãos, fruto do testemunho. E hoje Deus conta que a igreja, que sou eu e você, continuemos a testemunhar Jesus. Talvez seja o grande desafio dos dias de hoje, irmãos, é testemunhar Jesus, é falar de Jesus no trabalho, na família, no bairro, na vizinhança, no meio da parentela. Deus espera que nós estejamos testemunhando de Jesus, que nós não venhamos ficar acanhados, que não venhamos ficar envergonhados, amedrontados, mas que nós venhamos a proclamar a palavra de Deus, irmãos. Porque é assim que a palavra vai chegando, é assim que a palavra vai penetrando na vida, no coração das pessoas que precisam e necessitam ouvir da palavra de Deus, irmãos. Nós falamos aqui no domingo passado, no culto, choveu, estávamos aqui, poucas pessoas, mas nós falávamos aqui que nós temos que ter intimidade com Deus. Amém, irmãos? Intimidade. Moisés tinha intimidade com Deus, e quando Moisés ia para a tenda, Deus se encontrava com Moisés, e Moisés se encontrava com Deus, e o povo ficava olhando pelas costas de Moisés falando com Deus, e o céu se abria, e a glória de Deus se manifestava na tenda. Amém, irmãos? E nesta manhã a glória de Deus se manifestando na tenda, nesse lugar consagrado a Deus, na tua vida, na tua família. Amém, irmãos? No teu trabalho, ministério, na saúde física de cada um de nós. É a glória de Deus, é a Shekinah de Deus se manifestando como nuvem sobre o povo de Israel, como nuvem sobre a igreja. Amém, irmãos? E é na glória de Deus, é na Shekinah de Deus que acontece o milagre. Amém, irmãos? É no testemunho, é na palavra, é
Nós estamos tão presos ao sistema deste mundo. Este mundo está cheio de comunicação, está cheio de acessos, de links, tentando tirar a nossa atenção de Deus, irmãos. E por isso muitas vezes a gente não testemunha, muitas vezes a gente fica apenas no nosso grupo. E aqui diz a palavra, irmãos, que a igreja crescia. Amém, irmãos? E a nossa igreja está crescendo, amém, irmãos? Porque vocês estão trabalhando, porque não é para a glória do irmão, do pastor, não, é porque tem irmãos e tem irmãs que visitam, que oram, que acompanham os enfermos, que fazem doação, amém, irmãos? E isso faz com que a igreja cresça, isso faz com que a igreja, que somos nós, ela avance, alcance famílias para Jesus, irmãos. E é pelo teu testemunho, pelo meu testemunho, que as vidas são alcançadas. Amém, irmãos? A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a aclamar, nós somos chamados a testemunhar. Amém? A igreja cresce na Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Amém, irmãos? Eu temo o Senhor. Eu estava ouvindo um dia desses uma mensagem sobre o domingo. E na mensagem sobre o domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, dizia assim: olha, quando perguntarem, quando falarem, por que você vai na igreja domingo? Você diga que não precisa dizer nada, mas o mundo está vendo que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que tiveram essa vida transformada, aqueles que tiveram uma mudança radical, a quem eles servem. Amém, irmãos? Por isso que a gente vem domingo na igreja, irmãos. De manhã, de noite, não importa o horário. Importa que o mundo está vendo que existe um povo na cidade de Cruz Alta que não se curvou para Baal. Amém, irmãos? Existe um povo em Cruz Alta que serve o Deus Todo-Poderoso. E toda vez que você decide sair da tua casa e vir aqui na igreja, ou na congregação Cristo Redentor, na congregação Manuela Costa, você está dizendo: eu sirvo aquele que é o Rei e Senhor da minha vida. Amém, irmãos? E com isso as pessoas vão olhando para nós e vão vendo: olha, a irmã Eliane, o irmão Gildo, saíram lá na casa deles, foram para Cristo Redentor, vieram na central. O que eles fazem? Que vão para o culto, né? Irmã Débora, irmã Verinha, o que esse povo vai fazer de manhã ou de noite? O que eles vão? As pessoas estão olhando para nós, irmãos. E o testemunho é algo importante. E aqui a palavra, irmão, nos diz que a igreja crescia no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Saber que o Espírito Santo está nos confortando. E quantas lutas nós temos passado esse ano de 2026, irmãos? Muitos irmãos enfermos, muitos irmãos passando por dificuldade, mas o conforto do Espírito Santo cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? O temor do Senhor cuida de cada um de nós, daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que estão passando por enfermidade, estão desenganadas. E aqui a palavra de Deus nos diz que a multiplicação, o crescimento se dava conforme o temor e conforme o conforto do Espírito Santo. Quantas pessoas estão pedindo por socorro, irmãos?
Quantas pessoas estão pedindo por uma cura? Quantas pessoas estão esperando que alguém venha e ponha as mãos sobre ela e ore por ela e diga: olha, levanta-te e anda. Amém, irmãos? Hoje pela manhã nós recebíamos um recadinho, né? No grupo da Manuela Costa, uma avó pedindo oração ali pela filha que perdeu um bebê. Não é isso, irmãos? E as pessoas estão aí, irmãos, pedindo por socorro, pedindo oração, e a igreja só vai crescer, só vai avançar na medida que essas pessoas perceberem que você se importa com ela. Amém, irmãos? Que eu me importo com ela. Amém, irmãos? Pode até nem acontecer o milagre, mas se pelo menos a pessoa souber que tem pessoas que se importam com ela, tem pessoas que estão orando por ela, o milagre já vai acontecer na vida dela. Amém, irmãos? Nós estamos vendo um tempo que as pessoas não têm mais tempo umas para com as outras. Estamos vendo um tempo, irmãos, que as pessoas querem ficar isoladas no seu cantinho, presas ao celular, presas à internet. Mas a palavra que nos diz, irmãos, que aonde passavam os apóstolos havia cura. Amém? Onde passavam os apóstolos, a morte era vencida e a vida vinha sobre aqueles que criam. Enéas, diz a palavra que Pedro, o apóstolo, estava passando, desceu aos santos que haviam na cidade de Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que há 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes há muitos anos. Deus quer usar a tua vida com poder, Deus quer usar a tua vida com graça. Quando você levantar a tua mão, você orar com a pessoa pode ser curada. Amém, irmãos? Isso não é algo do pastor ou do bispo, não. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes têm poder para impor as mãos e as pessoas serem curadas. E aqui Enéas, há 8 anos, jazia numa cama paralítico. E Pedro, passando por ali, diz a palavra, irmãos, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Amém, irmãos? Que palavra poderosa, né, irmãos? Que palavra poderosa. Você chegar uma pessoa que está ali sem andar há 8 anos, e Pedro chega ali: Enéas, Jesus diz para ti, seja curado. E ele foi curado. Amém, irmãos? Poder, autoridade, intimidade com Deus. Amém, irmãos? Como pastor, tenho passado em muitos lugares, irmãos, hospitais, UTIs, e sempre que tenho a oportunidade de orar, eu oro: Senhor, faça a tua vontade, mas que seja curado no nome de Jesus. Amém, irmãos? Tenho visto muitas pessoas sendo curadas, tenho visto muitas pessoas também falecerem, porque nós cremos, irmãos, que existem doenças que são para a morte, mas existem doenças que são para a cura. Amém, irmãos? Para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Enéas estava ali há 8 anos, na cidade de Lida, em Israel. O nome dele quer dizer algo como alguém querido de Deus, gracioso de Deus. E Deus tinha um propósito para ele, irmãos: levanta-te, arruma o teu leito,
Amém, irmãos? Chega de sofrer, chega de ficar ali naquela cama paralisado, chega de ser um homem que precisa ser carregado para cima e para baixo. Levanta, pega o teu leito e sai dessa cama. Amém, irmãos? Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, irmãs, que estão nessa situação, já não conseguem mais sair da cama, estão paralisadas, estão acorrentadas, estão presas ao sistema. E diz a palavra que Enéas imediatamente se levantou. E diz a palavra: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Testemunho, cura, prodígios, testemunho. Eu fico pensando, irmãos, como seria maravilhoso ter os apóstolos aqui, ter o próprio Jesus aqui, e nós vemos as pessoas sendo curadas. Amém, irmãos? O cego enxergando, o coxo andando, o mudo falando. Seria prodígios. Você conhece algum cego aqui na cidade? Eu conheço alguns cegos, né? Tem um que sempre está passando por aqui, né? Aqui pela frente. Volta e meia, ele está sempre vestido de gaúcho. Já viu, não? Sempre vestido de gaúcho, né? Não sei o nome dele. Tem programa de rádio. Olha aí. Já parou para pensar, irmãos? Esse homem passando e Jesus dando a vista para ele. Se sem vista ele já é uma bênção, né? Já luta pela vida, já não desiste pela vida. Imagina com a visão e a conversão. Amém, irmãos? Eu fico pensando, irmãos, quando eu venho de carro aqui pela General Osório, né? E entro aqui na garagem da igreja, eu venho me cuidando, porque vem 4, 5 cadeirantes. Tem um grupo de cadeirantes, né, irmãos, que se reúne aqui na cidade. E ele vem aqueles carrinhos. Se tu não olhar, tu não enxerga eles. E de repente Jesus vem ali e cura todos eles, saem andando e caminhando. Amém, irmãos? Você consegue perceber essas coisas? Você consegue sonhar com essas coisas? Que Jesus tem poder para curar, para transformar. E assim Jesus fez com Enéas, um homem que estava acamado há 8 anos. E todos naquela cidade viram Enéas, que estava acamado, que era paralítico, em Lida e Sarona. Todos os habitantes se converteram ao Senhor. Amém? Se converteram ao Senhor. O testemunho, irmãos, uma cura, uma conversão, causa um impacto muito grande numa cidade, numa família, numa casa. Fulano se converteu, fulano foi curado. Sinais e prodígios, irmãos, acompanharão aqueles que creem. Amém, irmãos? E nós cremos que Deus é um Deus de sinal, é um Deus de prodígios. A mão do Senhor não está encolhida. Amém, irmãos? A mão de Deus não está encolhida. A mão do Senhor está aqui, ó, pronta para abençoar, para curar, para transformar, irmãos.
o poder do testemunho. E ali nós entrando agora na história de Dorcas. Havia uma mulher chamada Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Imagina, Pedro estava a 20 quilômetros de Jope, estava em Lida. E quando essa mulher chamada Dorcas, uma discípula de Jesus, ela vem a morrer, os discípulos vão até sair de Jope e vão a Lida, a 20 quilômetros, chamar Pedro. Pedro já tinha feito um milagre no nome de Jesus, curando aquele paralítico. E já havia um alvoroço na cidade de Jope, pessoas se convertendo aos montes. E agora vem Pedro, 20 quilômetros de Jope, para operar um dos maiores milagres, irmãos, que é o milagre da ressurreição, que é o milagre da vida. E agora Pedro vem juntamente com os discípulos e chega ali em Jope, no local, numa cidade onde aquela mulher chamada Dorcas era muito conhecida. Interessante, irmãos, irmãs, que Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele é detalhista. Quando eu estudei teologia, há quase 30 anos atrás, eu aprendi com o meu professor de teologia que Lucas é o apóstolo daqueles que não têm voz. Amém, irmãos? Ele dá destaque para as mulheres, ele dá destaque para os enfermos, para os doentes físicos, diferente de outros escritores. E aqui Lucas dá um destaque, dizendo que Dorcas era uma discípula. E no Novo Testamento, irmãos, a única vez que existe o destaque para a discípula é esse texto aqui, referente a Dorcas, porque ela era uma mulher que fazia boas obras, era uma mulher que costurava, era uma mulher que se preocupava com os outros, em fazer roupas. E quando ela falece, irmãos, há uma consternação. E agora, perdemos essa mulher notável, perdemos essa irmã na fé notável. E quando Pedro chega ali, irmãos, quem vem ao encontro dele? Em Jope, todas as viúvas que Dorcas ajudava a manter elas, porque ser viúva em Israel, irmãos, era saber que você ia ter que depender dos outros. E se você não tinha mais filhos, a comunidade abraçava. E Dorcas foi uma dessas mulheres que abraçou aquelas viúvas, irmãos. E está aqui o testemunho dela, relatado
nessa palavra, irmãos. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Legado. Terça-feira estávamos aqui, estudo das mulheres, e eu falava sobre esse texto, irmãos. Dorcas era uma mulher que deixou um legado de trabalho, de amor. E qual é o legado que eu e você estamos deixando, irmãos? Será que se um dia nós não estivermos mais aqui, nós seremos lembrados? Ou ninguém vai lembrar de nós? É tão triste, irmãos, quando eu vou fazer um velório, eu vou falar com vocês, e aí você pede para alguém, pede para um familiar da pessoa que era metodista. Outra que é metodista, podia ser presbiteriano, podia ser batista, podia ser assembleano. E você pede para alguém dar um testemunho, um familiar, ou um irmão da igreja, e ninguém fala nada. O pastor fica sem graça, em pleno velório. Em pleno velório, irmãos, e ninguém tem nada para dizer da pessoa que morreu, nem o pai, nem o filho, nem os irmãos da igreja. Eu espero que o dia que eu morrer, né, irmãos, não sei quando vai ser, que olha, fale bastante, seja 3 horas de testemunho, não para a minha glória, mas para a glória de Jesus, irmãos. Eu tenho visto cada coisa, irmãos, eu fico assim, apavorado, né? Mas Dorcas não foi assim. Olha, irmãos, eu quero ter o querido Dorcas. Pessoas que falam, olha, ele fez falta, ele fez alguma coisa enquanto foi vivo. E está aqui registrado, irmãos, que o testemunho fala muito mais alto. Amém, irmãos? Qual é o testemunho que eu e você estamos deixando para as próximas gerações? Diz aqui o versículo de número 39: conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Amém, irmãos? Que maravilha, irmãos! Deus queria manifestar o seu poder, Deus queria manifestar a sua graça, para que mais pessoas fossem alcançadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho avançava no temor e no conforto do Espírito Santo. Amém, irmãos? Teve um dia, eu vou dar um microfone para esse gurizinho aí. Irmãos, foi. Que dia o Nadir veio aqui, Nadir? De tarde, conversando comigo, pegando roupas aqui.
Vou lhe falar uma coisa. A irmã tocou a campainha, eu estava vendo um vídeo, e eu estava em lágrimas, de joelho, orando, né? Porque, irmãos, irmãs, não tem como nós não chorarmos na presença do Senhor, vendo os milagres que Deus está fazendo na Venezuela. Pessoas sendo salvas nos escombros, irmãos. Nós não sabemos, nós não entendemos, nós não sentimos um milésimo do que aquele povo está sofrendo lá na Venezuela, irmãos. Primeiro, sofreram pela tirania de um governo corrupto, um governo do mal, que apostava muito mais na ideologia e destruiu aquele país. Depois da fome, depois eles saíram da Venezuela, invadiram o nosso país acolheu cada um deles, e agora um terremoto, irmãos. E quando você vê as pessoas sendo salvas ali, teve um rapazinho, uns 12, 14 anos, tiraram ele lá do buraco, e o bombeiro abraçou ele, e todo o choro que ele tinha dentro dele, contido, ele colocou para fora. Teve um cachorrinho que tiraram lá dos escombros também, o único sobrevivente daquela casa lá. Até um papagaio também encontraram. Mas a cena, irmãos, das mais fortes, é daquela menina de 12 anos. Não sei se vocês viram, no meio dos escombros, sorrindo. Nós muitas vezes queremos reclamar da vida, queremos reclamar da roupa, queremos reclamar do dinheiro, que não tem comida, enfim. Mas, irmão, já pararam para pensar a situação que as pessoas estão enfrentando lá na Venezuela? E se fosse conosco? Mas Deus continua sendo Deus. Amém, irmãos? Deus está usando tudo isso para que mais e mais pessoas creiam no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pessoas estão se convertendo, pessoas estão entregando suas vidas para Jesus na Venezuela. Amém, irmãos? Igrejas estão orando 24 horas por dia na Venezuela. Amém, irmãos? Clamando ao Senhor, pedindo perdão. Senhor, restaura o nosso país, restaura a nossa nação. E o nosso clamor, irmãos, não deve ser diferente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa igreja. Restaura, Senhor, a nossa família. Restaura, Senhor, o nosso país. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. Tem misericórdia desse mundo, ó Pai. Tem misericórdia, Deus, das ditaduras. Ó Pai querido, levanta homens e mulheres da Venezuela, Pai, que proclamem o Teu reino, que leve esperança e que leve paz ao povo tão sofrido. Também colocamos aqui, ó Deus querido, a Ucrânia, a Palestina, pessoas que estão sofrendo, ó Pai, a morte, a escassez, a miséria, Deus querido. Entra com intervenção poderosa, Pai, porque nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, Senhor. Por isso pedimos, ó Pai querido, que Tu, ó Deus, opere em milagres, porque muitas pessoas irão crer, ó Deus querido, pelo milagre que é realizado como Enéas,
e como Dorcas, ó Pai, aonde uma cidade inteira se converteu pelo testemunho de Dorcas, pelo testemunho de Enéas, pelo testemunho da igreja cristã ali na face da terra, Senhor. Por isso levanta a igreja, Pai querido metodista, que testemunha, ó Pai, o evangelho no bairro, na cidade, no trabalho, na universidade, ó Deus, porque os dias são maus, Senhor. Nos dá empatia, nos dá choro, nos dá clamor, ó Deus, que lágrimas venham correr nossos olhos, ó Pai querido, reconhecendo que somos pó, reconhecendo, Deus, que precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus maravilhoso, opera nesta manhã na vida, no coração, na saúde de cada um, ó Pai. Tu sabe onde deve operar nesta manhã, Senhor. Nós pedimos que Tu possa estar operando milagre, ó Pai. Dá ousadia a Teus filhos, ó Pai. Coloca a palavra certa na boca para o momento certo, Senhor. Para que continuemos anunciando o Teu Evangelho até que o Senhor volte. Oh Deus maravilhoso. Tantas pessoas sofrendo, ó Deus. Tantas pessoas, ó Pai, que perderam tudo, meu Pai querido. Age, Pai, com intervenção, que o amor alcance cada vida, Senhor. Sejam tocadas por Ti, Pai querido, que o maior tesouro elas encontrem, não nas questões materiais que perderam, mas o tesouro espiritual, Senhor. Por isso abençoa cada irmão nesta manhã, cada irmã nesta manhã, ó Pai, aqui, nesta manhã, Deus amado. Pai, que possamos clamar pelo nosso Brasil, clamar, ó Pai, pela nossa cidade, ó Deus. Pai, que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da Tua palavra, assim como Tu usaste Dorcas e usaste também Enéas. Usa cada um de nós, ó Pai, como testemunha do Teu Evangelho. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Finalizando aqui, irmãos, irmãs, esse culto, agradecendo a cada um de vocês que puderam estar conosco nesta manhã. De vez em quando a gente faz um imprevisto, mas um imprevisto na bênção e na graça de Jesus. Amém, irmãos? Domingo que vem temos Santa Ceia. Domingo que vem, hoje achamos por bem fazer o culto pela manhã e ficamos muito felizes com todos que nos visitam. Nossa irmã, fazia tempo que eu não via ela, está conosco aí, o seu filho, né? Família. A irmã, me ajuda o nome? Heloísa, né? O filho, o nome? João. Deus abençoe, João, você e tua família. São sempre bem-vindos aqui na igreja, amém? Nossa irmã também, sua filha. Deus abençoe vocês. Aqui. Maria Ângela e a Emanuel. Amém. Mais alguém? Todos demais, né? Todos demais são de casa, irmãos. E aqui o texto, irmãos, que nos diz 41, né? Atos 9:41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, o povo da igreja, né? Especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém. Apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Pedro ficou muitos dias em Lida, porque alguém foi curado. Depois que acontece a cura, tem que ficar testemunhando, discipulando, ensinando e batizando. Amém, irmãos? Aí ele foi para Jope, ressuscitou Dorcas, ficou muitos dias discipulando, curando, ensinando e batizando. Amém, irmãos? E assim é a vida da igreja, irmãos. Pessoas são alcançadas, são discipuladas, pessoas, acontece um milagre na vida delas. Que possa acontecer na minha vida, na tua vida,
e das pessoas que estão conosco, no nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, por esta manhã maravilhosa. Abençoa cada família que desejou estar aqui, ó Pai, nesta manhã. Que ao sairmos daqui, saímos nesta fé, saímos nesta certeza, Pai, de que Tu tem propósito para nós. Assim como teve para Enéas, teve para Dorcas, teve para a minha vida e para a vida de cada irmão e cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhem cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Que o